Quando eu olho todo esse cenário, quando eu olho esse cenário de o que está acontecendo hoje na economia americana, inflação, taxa de juros, empregabilidade, etc e tal, essa questão do rebaixamento da nota de crédito, eu vejo um risco menor de acontecer uma recessão. E caso aconteça não ser tão profunda, porque realmente o mercado de trabalho americano está mostrando, está dando esse sinal, eu começo a me perguntar o seguinte: por que não investir em dólar? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, para fazer a pergunta contrária. Hoje, muitas pessoas têm medo de investir em dólar por conta de várias narrativas que existem por aí. E assim, eu não sou advogado do dólar, tá? Se você não quiser investir em dólar, quiser investir em franco suíço, livre esterlina, tá tudo bem. Para você conseguir lucrar nas altas quedas da bolsa, você tem que investir em moedas fortes. O dólar é uma delas. Eu não sou advogado do dólar, não quero te convencer a investir em dólar, não. Você precisa investir em moeda forte. Estou trazendo uma representação que é o dólar. Mas estou te mostrando um cenário com dados para que você tome bem essa decisão. Mas a pergunta que eu faço é: por que não investir em dólar? Eu não sei se você já parou para pensar, mas você vive e negocia diariamente uma moeda chamada real, que não tem nem 30 anos de idade. O real tem 29 anos de idade, enquanto o dólar tem 231 anos e nunca foi trocado desde 1792. Você deveria, e assim, eu entendo, não que você deveria, tá? Mas eu entendo quem tem medo de investir em real e quer investir 100% em dólar. Mas eu não consigo entender quem quer investir 100% em real e não quer investir nada em dólar. Já que o dólar é uma moeda que tem uma inflação muito mais baixa, você vai entender a importância disso daqui a pouco, preparei uma planilha para te mostrar aqui. O que faz com que ele naturalmente só se fortaleça com o passar do tempo em relação a uma moeda muito mais fraca. Mais fraca porque tolera mais inflação. Dá uma olhada numa coisa, num dado que talvez você nunca tenha prestado atenção, nunca tenha ido pesquisar. Esse aqui, ó, é o PIB per capita do Brasil, 7.500 dólares. Nós chegamos no máximo de PIB per capita no Brasil de 13 mil dólares. Tá? O que é isso, PIB per capita? Tá? Você vai ver exatamente o padrão de consumo, o padrão de gasto por pessoa. Né? O padrão de geração da riqueza, você pode calcular o PIB de diversas formas, por gasto, por geração da riqueza e tudo mais. Mas é o padrão de consumo de uma população dividido justamente pela quantidade de pessoas. 7.500 dólares. Veja o PIB per capita dos Estados Unidos, 70 mil dólares, quase 10 vezes maior. Como você tem uma geração de riqueza muito maior, e eu quero que você perceba, vamos lá, não somente o valor absoluto, mas a dinâmica. Olha só na linha azul, aqui é o Brasil. Você vê ciclos de expansão, queda, expansão, queda, expansão, tombo e assim por diante. Como é que você vê nos Estados Unidos? É um cenário completamente diferente. Por N motivos. Mas o primeiro ponto que eu quero te dizer aqui, o PIB per capita dos Estados Unidos é 10 vezes maior que o do Brasil. O que dá muito mais poder de aumento do PIB, Produto Interno Bruto, que é o somatório da geração da riqueza de um país em um determinado ano, o que dá muito mais poder para os Estados Unidos do que para o Brasil. Você consegue perceber que os ciclos, que as crises nos Estados Unidos são muito menores? Você tem uma crise pontual, você tem outra crise pontual, você tem outra crise pontual aqui, que mal dá para enxergar no gráfico, você tem outra crise pontual aqui, no que se refere justamente ao PIB do país. Quando você olha para um país muito mais pobre, que é o Brasil, 10 vezes mais pobre do que os Estados Unidos, você não começa a pensar, puxa, será que eu deveria investir em real? Será que eu não deveria investir só em dólar? Observa a mentalidade da população brasileira, a mentalidade dos próprios políticos. O Brasil, ele está preocupado em dividir o pouco ao invés de gerar o muito. Isso aqui, presta bem atenção porque nem tudo é critério objetivo, você tem que entender as nuances, os critérios até um pouco mais subjetivos. No Brasil, a maioria das pessoas acham que a economia é um jogo de soma zero. Ou seja, que não existe criação, geração de riqueza. Que existe uma quantidade limitada de dinheiro e se umas pessoas têm mais, outras têm menos. Então as pessoas são focadas na desigualdade de renda. Então a gente tem um PIB per capita 10 vezes menor que os Estados Unidos e a gente quer dividir um PIB per capita baixo. Qual é a mentalidade americana? A mentalidade americana é aumentar o PIB per capita de forma que todo mundo aumente a sua renda, o seu patrimônio e tudo mais. Então, enquanto nos Estados Unidos você tem uma visão muito mais
empresa muito mais pró-criação da riqueza, aumento da riqueza que já é grande, no Brasil você tem uma mentalidade da população generalizada em dividir o pouco. Ao invés de a gente se preocupar em aumentar o pouco para muito, porque aí todo mundo cresce junto, com desigualdade, porque desigualdade é algo natural do ser humano, o que acontece? A gente quer dividir o pouco e ficar estagnado. Tributa pra caramba, imposto a perder de vista, inviabiliza várias empresas pequenas, continua com oligopólios muito grandes em vários setores da economia. Exemplo, bancos. Então a mentalidade da população brasileira é dividir o pouco que existe, ao invés de aumentar esse pouco para muito. E naturalmente todo mundo vai passar a ganhar mais. A mentalidade americana é aumentar para todo mundo. Essa é a realidade. E é isso que acontece. Basicamente, a renda média no americano é 7 vezes maior que a renda média do brasileiro e a produtividade também. Quando você pensa em financiamento estudantil, como é que funciona o financiamento estudantil no Brasil? Quem que financia as universidades? O Estado. O Estado que doutrina. Quem que financia as universidades nos Estados Unidos? As empresas. Por quê? Porque as empresas têm interesse em pesquisa e desenvolvimento, que é feito na academia, porque isso ajuda as empresas a conseguirem crescer mais. Quem é o país onde está todo mundo querendo ir? Todo mundo está querendo morar no Brasil por conta da economia, para ter uma vida melhor? Ou você vê 1 milhão de novos passaportes criados no Brasil, muitos com foco em ir para os Estados Unidos? Você consegue entender e traçar uma correlação? Será que o Brasil está melhor ou será que os Estados Unidos está melhor? Olha todo esse contexto. A carga tributária nos Estados Unidos é muito mais convidativa para o crescimento econômico, que é muito mais convidativa justamente para toda a população conseguir ganhar mais. Só que vai ter desigualdade, porque desigualdade, inclusive, é necessário para dar mais acesso para quem é mais pobre. Imagina se não tivessem bilionários que conseguissem desenvolver computador e celular. Como que seria a vida, inclusive de uma pessoa mais pobre, sem o celular? Vinícius, mas tem pessoas pobres que não têm celular. É claro. Entretanto, muita gente, um rei não tinha celular 200 anos atrás, com toda a riqueza que tinha. Hoje uma pessoa que tem uma renda muito baixa consegue ter acesso ao celular e internet. Como é que existiria isso? O Estado ia conseguir, com certeza. Se não tivesse tanta disparidade, se não tivesse bilionários. O problema não é desigualdade de renda, não é desigualdade de patrimônio, o problema é a pobreza. E a pobreza vem melhorando no mundo há muitas décadas. Só que o Brasil foca na desigualdade, no que não dá resultado. Então vamos dividir um pouco. Enquanto você tem um outro país muito mais focado no crescimento da riqueza, na geração da riqueza. Inclusive, tem muita gente que não entende isso. Por exemplo, quando uma ação desaba, para onde é que vai o preço da ação? Para quem que vai o dinheiro? Magazine Luiza estava R$25, foi para R$3. Para quem foi esses R$22 de diferença? Para ninguém. Quando você acha que a economia é um jogo de soma zero, você acha que alguém roubou aqueles R$22 e um pateta ficou lá com os R$3, que tinha 25. Não, o valor foi destruído. Você tem uma redução do volume de riqueza existente. Então, quanto mais resultado você gera, maior é o volume de riqueza existente. Quanto menor o resultado, quanto maior a piora. Quanto maior a piora, né? Então, quanto pior o resultado, menor o volume de riqueza existente. No início, isso é difícil de entender, mas é só você perceber. Não tem como alguém roubar R$22 do preço de uma ação. O preço foi sendo reduzido, cada vez as pessoas queriam comprar menos, o preço foi sendo reduzido com o passar do tempo e esse valor foi destruído. Simplesmente assim. Então, economia não é soma zero. Economia não é um ganha outro perde. Por isso que o foco de ninguém deveria estar na desigualdade. Mas sim na erradicação da pobreza e no aumento do nível de renda da população como um todo. Porque isso naturalmente faz com que todo mundo ganhe mais. Uma prova, entre diversas que a gente tem, é justamente o cenário americano.